Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sermão do Monte. Nós somos a Batista Link Church de Londres, estamos aqui na região de Wembley e aproveito para fazer esse convite. Se você estiver aqui para a nossa região, em Londres, e quiser nos fazer uma visita, nosso culto é aos sábados, às 19 horas, o culto presencial, e temos o nosso estudo, que é feito durante as semanas online. Então, Deus abençoe você, e vamos ao nosso estudo. O endereço vai estar aí embaixo, para ficar fácil, e você poder aí nos localizar. Deus abençoe sua vida, e que o Senhor fale muito ao seu coração hoje. Esse é o nosso desejo, e pedimos a Deus que Ele abençoe e nos dê a compreensão do Espírito para nós, neste tema tão lindo que é sobre o Sermão do Monte. Abra a tua Bíblia então, Mateus capítulo 5, verso de número 5. Estamos falando do bem-aventurados mansos ou humildes, depende de como tiver na sua Bíblia. Então, na minha versão, vou ler uma que eu tenho aqui, que é a versão NVI, diz assim: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma outra versão, que é a Nova Almeida Atualizada, ela diz assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Já a Nova Tradução Linguagem de Hoje, que é mais uma versão que eu estou colocando hoje, diz o seguinte: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Pessoas humildes, mansos, estes ao qual Deus, Jesus está tratando aqui. Ele diz que estas pessoas receberão terra por herança, herdarão a terra e receberão de Deus aqui o prometido. Então, aquilo que Deus prometeu. E nós vamos tentar entender, então, dentro disso, o que Jesus ele quer dizer, por exemplo, as características dos que herdarão a terra, tanto dos que herdam a terra, quanto o que é essa herança que Deus tem para nós à medida com que vamos ler. Como mencionamos na aula passada, quando Jesus ele cita esta bem-aventurança, ele está trazendo à tona o Salmo de número 37. Inclusive, na Septuaginta, quando eles usam a tradução, e eu expliquei isso na aula passada, quando eles vão trazer a tradução do hebraico para o grego, para ter a Septuaginta, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que já era em grego, para eles terem isso, quando eles usam traduzir essa palavra, por exemplo, a que está aqui no Salmo 37, essa ligação, eles trazem esse sentido aqui, que é a junção dessas duas palavras, que dá um sentido completo sobre o que significa, então, ser um bem-aventurado. Então, portanto, esse salmo ele é bem utilizado. Agora, hoje estaremos olhando para esse salmo um pouco mais profundamente, porque ele dá algumas bases. Davi, ele mostra algumas características, então, dentro desse salmo, daqueles que são estes bem-aventurados e que herdam a terra. E nada melhor do que Davi, né? Para falar disso, um grande homem de Deus, um homem que tinha uma sensibilidade ali bem única até diante de Deus, para nos dar estas dicas. E D.A. Carson, ele comenta o seguinte: os mansos herdarão a terra. Estas palavras, citadas no Salmo 37:11, constituem uma contradição devastadora ao materialismo filosófico tão predominante nos nossos dias. Uma coisa que ele diz aqui é sobre essa contradição do que o mundo prega, dessa filosofia do mundo. Isso nós conseguimos ver em todas as bases que olhamos, na televisão, na política, dentro da igreja. Isso tem se infiltrado quando vemos as ideologias que tentam entrar dentro da igreja, como eles confundem a questão desse materialismo, da força, do poder, da predominância. E nós vamos percebendo também que isso vai ganhando uma outra dimensão dentro, por exemplo, das nossas conquistas financeiras. Nós vamos sempre querendo ter esse poder, querendo ter mais. O mundo hoje está vivendo disso. E o que Jesus está oferecendo aqui é ter uma recompensa, mas uma recompensa diferente do que é o padrão, ou essa recompensa buscada pelo mundo, que é essa fama, esse poder, esse dinheiro, essas riquezas. É sempre dar mais, eu quero mais, e parece que é aquela busca insaciável do homem. E aqui D.A. Carson fala, não, essa mansidão, ou essa
bem-aventurança que Jesus coloca aqui, ela vai totalmente na contramão, porque o mundo ele valoriza o forte, o arrogante, aquele que demonstra seu controle através da força. Porém, a Bíblia nos mostra que feliz mesmo são aqueles que são mansos e são humildes. Então, quais são as características de quem é humilde e de quem é manso? Salmo 37, versos 5 ao 11, então nos dá essa direção, e eu queria hoje explorar isso com vocês, olhando no que Davi ele nos mostra essas características, essas bases, e daí nós vamos ampliando a dimensão, porque sabemos que Jesus utilizava, e quando ele falava os textos, ele sempre olhava para o Antigo Testamento. Então vamos olhar para esse. É alguém que se entrega. No Salmo, então, 37, verso 5, que é muito conhecido, diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Ele já começa dizendo essa entrega da vida. Entregar o caminho é o quê? Entregar a direção, o percurso da nossa vida que nós fazemos nesse mundo. E entregar esta palavra aqui, no original, neste verso, ele tem o sentido de como se fosse rolar aqui algo, ou um objeto redondo, como uma pedra redonda rolasse para outra pessoa ou para longe, entregando, por exemplo, aqui a Deus, que é o que Davi ele está dizendo, entregando, ele está rolando isso então para as mãos de Deus, ele está entregando isto, e ele diz na sequência, então, confie nele e ele o ajudará. A segunda coisa é alguém, então, um manso, alguém que confia no Senhor, é alguém que tem fé, que crê no Senhor, Deus, naquilo que ele faz, no controle que ele tem de todas as situações. O manso não é alguém que é frouxo, alguém que é indeciso, alguém que é medroso, que se curva diante, por exemplo, dos problemas da vida, como, por exemplo, os problemas que a sociedade impõe ou como a sociedade pensa, mas é aquele que se curva e se submete, sim, diante da vontade de Deus e confia em Deus, porque é esse o sentido da palavra, então, manso aqui, unindo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, dá essa ideia de se submeter, de se curvar diante de Deus. Os mansos, os discípulos, na história da igreja, eles enfrentaram tantas coisas. Eles enfrentaram martírio, eles enfrentaram prisões, eles não recuaram diante das pressões e chegaram diante até da morte, mas chegaram com bravura. Eles eram mansos, mas eles não eram indecisos, medrosos, não, eles tinham convicção em Deus. E Jesus era manso e demonstra grande coragem quando olhamos para a figura de Cristo, ao se entregar naquela cruz por nós, se entregar pela humanidade. Precisava de muita coragem, de muita certeza e de um coração que somente Jesus Cristo tinha para suportar tudo que ele suportou por nós. É o maior exemplo que nós temos e falamos isso nas aulas passadas também. E Davi ele continua mostrando outras lições. Por exemplo, no Salmo 37, versos 6 e 7, ele mostra que ser esse manso no Senhor, que herda essa terra, é alguém que se aquieta em Deus. Então não basta só entregarmos, não basta só confiarmos, mas diante de toda a situação e durante essa situação também nós nos aquietamos. Olha o que ele diz no Salmo 37, verso 6. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Que é melhor horário para você saber a força do sol? É o meio-dia. Nós sabemos que o sol do meio-dia seria o sol, o momento mais forte que nós temos. É a expressão para determinar que é o período em que o sol ele está mais radiante. A NVI ela deixa o seguinte, ela dá a seguinte tradução: ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A nossa inocência, por isso nós nos aquietamos, é porque Deus ele não deixa de mostrar isso. Ele não deixa os seus servos confundidos. E ele se mostra então a nós, ele mostra também a nossa inocência
e mostra também a nossa justiça em Deus, porque nós somos justificados por Deus e Ele sim é que tem o poder. Então por isso o Salmo ele diz: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. O manso é alguém que consegue se aquietar na presença de Deus, nas mais diversas situações da sua vida, e se posiciona também diante da injustiça com sabedoria. Não é, eu em nome de Deus posso falar, fazer tudo que... Não, isso não é sabedoria. Isso é displicência e fazer algo muitas vezes que Deus não nos está mandando, porque não é por força e nem por violência. Nós sabemos que é pela atuação do Espírito de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes vemos também que pessoas elas se rebelam contra Deus. Na história vemos o próprio povo de Deus fazendo isso, reclamando, mas o manso não se rebela contra Deus, não murmura quando a providência de Deus não vem na hora que ele às vezes espera, porque como seres humanos a gente espera tudo para ontem, é normal isso, e aí as coisas às vezes se demoram, não acontecem, mas o manso ele tem essa paciência de continuar perseverante em Deus. Muitas vezes a vontade ou o projeto de Deus também ele não é claro para nós, ele não é conhecido de nós. E só depois que passamos, nós olhamos para trás e falamos: puxa, eu poderia ter sido assim, não é? Ter feito assim. Mas o manso, ele aprende. Então, nas próximas vezes, ele já sabe que ele precisa entender que mesmo que ele não conheça, não tenha, não entenda às vezes no momento o projeto, a vontade de Deus, eles vão sim ser levados a fazer no Espírito a coisa certa. Não é como o homem natural que faz tudo o que é ilógico, porque o ilógico seria como o que o mundo pensaria dessa situação. É ilógico você estar quieto, aquietando-se em Deus, diante de uma situação adversa. Você vai tentar buscar soluções, ajuda em tudo, em todos, porque nós, no mundo natural, caminharemos da forma natural. Mas no terreno sobrenatural, no terreno em que nós estamos falando aqui da atuação do Espírito Santo de Deus, da confiança, da fé, que é o que nós chamamos essa confiança sobrenatural em Deus, nós vamos vendo que funciona completamente diferente. Por isso, o manso, ele sabe se aquietar, ele sabe colocar, rolar aí para Deus, então, e descansar em Deus. Por exemplo, temos vários. A mãe de Jesus, Maria, a mãe do Salvador, que era uma jovem virgem, que lá em Lucas 1, ela é o quê? Visitada por um anjo. Ela é visitada pelo anjo Gabriel e que dá notícia da sua gravidez, então, e que ela daria à luz ao Filho de Deus. Na hora de início, você começa a ler essa narrativa, você vai perceber que Maria fica perturbada com a notícia, que chega ali para ela de surpresa, porque ela estava prometida em casamento já, e era já uma promessa como se ela já tivesse casado. Era todo um preparativo, a coisa já estava firmada, o acordo já estava firmado. E numa cultura também muito difícil, que poderia condená-la à morte e também ao adultério, porque ela estava grávida antes do casamento, ou fora do casamento na questão dela. E você vê que Maria, após ela receber essa notícia, como isso aconteceria, o anjo falando para ela de que Isabel também, a prima dela, estava grávida, já na sua velhice, aí ela então começa a compreender, porque ela se aquieta em Deus. E aí ela diz o seguinte em Lucas 1,38: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. E veja que depois disso, Maria então foi se preparar, Maria vai visitar sua prima Isabel e ela está nesse preparativo para ser mãe do Salvador. Junto com quem? Com seu marido José, que era outro manso também. Um homem que se coloca, mesmo diante dessa situação difícil, na vontade de Deus, que é outro exemplo que nós temos. Agora, continuando os exemplos que podemos ver de quem se aquieta em Deus e entende a vontade de Deus, temos também o sofrimento de Jó, que é um homem que sofre um golpe e a princípio ele não parecia também entender muito, não parece fazer muito sentido, porque para um homem justo, para um homem bom, inclusive nós vamos ver até na retórica dos amigos de Jó quando chegam, eles entendem aquilo como uma maldição, que
que está acontecendo. Isso era impossível acontecer com um homem justo. E Jó era um homem justo. E com certeza ele tinha as dúvidas, porque era meio que lógico aquilo está acontecendo com ele. Porém, no decorrer do episódio, vamos vendo então que Jó ele vai perdendo seus bens, ele perde seus filhos, ele perde a sua saúde com aquelas chagas, se coçando com cacos. Numa situação difícil, quando seus amigos vão visitá-lo, ao invés dos seus amigos apoiá-lo, o criticam, ficam quietos por um período, estava bem, o apoio estava ótimo no silêncio, abrem a boca, começam a falar o que não deve. Depois só a mulher o critica também e diz lá no capítulo 2 de Jó, no verso 9, você ainda mantém a sua integridade? Em algumas versões diz, você ainda mantém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí Jó, quando ouve sua mulher falar isso, porque ele é um manso, ele podia se irar, ele podia xingar, ele podia reclamar da vida, como nós vemos muita gente fazendo, e até nós tirando experiências das coisas que nós passamos, conhecemos a nós mesmos, sabemos que passamos por situação difícil e muitas vezes a forma como que a gente responde. Então, como ser humano, a gente pode se enquadrar aqui em Jó e ver que seria difícil você se controlar, mas olha o que Jó ele fala em resposta para sua mulher diante dessa situação, sofrendo na pele, na alma, no espírito, tudo que ele estava passando, ele responde para ela no verso 10 do capítulo 2, você fala como uma insensata. Você tá doida, mulher, o que você está falando? Você parou para prestar atenção no que você está falando? O que não faz sentido para ele é o que ela está falando, não o que ele está passando, porque ele sabe que tudo veio da mão de Deus, e ele continua dizendo, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele era um homem consciente, um manso em Deus, que colocava a sua vida em Deus, e em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Olha que exemplo de homem que consegue se controlar diante de uma situação, e nós vemos que no decorrer da vida, da história, Deus vai ao encontro de Jó novamente, e restitui a ele muito mais do que ele tinha. Mas com certeza é uma experiência a ser aprendida em Jó. Temos o apóstolo Paulo, que no desejo digno que ele tinha de pregar o evangelho, ele queria muito pregar o evangelho, que era a coisa certa. Pregar o evangelho, levar a salvação para as pessoas é o certo para fazer. E é até a vontade de Deus, nós sabemos disso, é mandamento de Deus. Nós irmos por todo mundo, pregar o evangelho, só que agora Paulo, o servo de Deus, fazendo a coisa certa, ele está preso e sem liberdade. Como é que fica isso? Ele sofria por querer pregar o evangelho, ele sofria porque ele queria visitar e apacentar as igrejas, a qual ele amava e fez isso com muito carinho no coração, o desejo dele digno de ampliar os horizontes, levar o evangelho para outros lugares. Agora o apóstolo está preso. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses a noção maravilhosa que nós temos de um verdadeiro servo, de um homem de Deus. Filipenses no capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. É um homem que tem plena consciência e aquietou no Senhor, como Davi ele está mostrando aqui. Dos que são aqueles que vão herdar a terra. De Jesus falando para os seus discípulos e tentando mostrar para os seus discípulos a dimensão daquilo que Deus tem para nós como seres humanos. O que Deus tem para nós, para a sua vida? O que você quer de Deus? E qual tem sido a sua atitude? Tem sido esse que se aquieta, esse que rola para Deus? Olhando ainda para o Salmo 37, continuando nessa questão de manso, e herdar a terra, veja o que Davi ele diz no verso 7b. Ele diz, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Verso 8, deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, e isso só lhe trará prejuízo. Hoje, meu irmão, o que não falta é gente em pé de guerra, é gente brigando para todo lado, se enfurecendo para todo lado, dentro de casa, no dia a dia, nas igrejas, não pode falar mais de nada, nas redes sociais. É pessoa que olha muitas vezes nessa irritação pela prosperidade de outras pessoas, porque hoje está uma vitrine enganosa muitas vezes na internet. E ali então essa pessoa vai olhando, absorvendo tudo aquilo, ela vai se irando. E Davi ele diz, não deixe essa ira tomar conta.
Deixa essa ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. E voltamos a dizer, 3.000 anos depois de Davi, a mesma coisa. E voltamos a olhar para as palavras de Jesus, quando ele diz, os mansos herdarão a terra, é porque esses mansos caminharão sem fazer essa destruição que muita gente tem feito. Ele continua dizendo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. E aqui é um dos versos que ele diz, que é no verso 9, que ele diz, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. No verso 10, em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure não o encontrará. Verso 11, os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Mais uma vez cita a terra aqui, que é uma promessa de Deus de herdar a terra. Então, aquele que confia em Deus, aquele que entrega para Deus, vê o que Davi está falando, aquele que se aquieta, aquele que não fica olhando para o perverso, olhando para as circunstâncias de como as outras pessoas, mesmo sendo muitas vezes más, progridem na vida, têm progresso na vida, ou tentando se comparar, ou se deixa irar por situações. Isso não vale a pena. Então, o que ele diz é alguém que não se explode, alguém que se controla. E esse sim, então vai receber de Deus a herança. E eu já falo, recebe a herança até na terra para mim. Porque uma pessoa que consegue se controlar, levar uma vida em paz diante de tanta situação difícil, é alguém que merece sim usufruir dessas bênçãos de Deus. Os mansos não desejam o mal, eles entregam a Deus e pedem para Deus tirar isso do coração dele. Então veja a atitude. O manso não pede contra a pessoa, não é aquela vitória com sabor de mel, né? Mas é aquela vitória em Deus, é pedindo para Deus ter misericórdia do próximo, Deus ter misericórdia daquela situação e converter as pessoas dos caminhos maus e também para Deus tirar isso do seu próprio coração. Os mansos não são também coitadinhos, porque eles sabem sim se posicionar, eles têm opiniões bem colocadas e por causa das suas opiniões bem colocadas, eles obtêm sucesso. E esse sucesso é uma bênção de Deus. Mas a mensagem central então aqui do Salmo 37, que é o que nós estamos pegando como base, olhando aqui hoje sobre o que ser manso e conquistar a terra, é que no Salmo 37 a segurança do justo está nas mãos de Deus, daquele que sabe que ninguém o arranca das mãos de Deus, porque ele está firmado em Deus, e certo disso, o que ele faz? Ele entrega, então, ele rola, como aquela pedra que eu dei o exemplo no início, e ele tem certeza de que Deus está cuidando de tudo. E nisso, então, ele vai tendo o seu coração, as suas inquietações amansadas, e Deus vai tratando com ele, porque ele está entregando. É um processo ali de relacionamento com Deus, Deus controlando o seu temperamento, controlado no Senhor, e como resultado, a herança já começa a acontecer aqui, no nosso dia a dia. Por que muitos animais, a gente sabe, até animais domésticos, eles avançam? É por causa do medo e por causa da autoproteção que eles têm daquilo que as pessoas vão fazer contra eles. Eles não têm essa noção. Por que ele avança? Então o ser humano, na sua natureza, ele tem meio que essa tendência. Mas Davi mostra que essa mansidão aqui, que é firme em Deus, é uma sabedoria para você viver e para você herdar aquilo que Deus tem para você. Richard Rohr, ele diz que este é o poder exclusivo dos impotentes, dos quais as pessoas que sempre tiveram o poder nunca conseguiram entender. Realmente, ninguém consegue entender se olhar pelo lado natural das coisas, mas pelo lado espiritual, nós vemos que a mansidão ela é ensinável através do Espírito Santo de Deus. Como vimos nas aulas passadas, no Salmo 25, por exemplo, outro salmo, que é o Salmo de Davi, no verso 8 e 9, que diz, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Isso é uma prontidão de Deus, uma misericórdia de Deus, é um dom de Deus entregue na vida e ensinada à vida dos seus discípulos.
Então precisamos baixar a nossa guarda, entregar a nossa vida a Deus, deixar de lado algumas justificações que a gente faz ou algumas noções pré-fixadas que a gente tem. Isso é uma coisa que nós precisamos sempre ter atenção, porque vimos aí meio que no decorrer da nossa vida, dentro da nossa cultura ou dentro do nosso ambiente religioso que a gente vai se formando, vindo com algumas noções pré-fixadas, porquês, dúvidas e tendo justificações também que vamos fazendo e vamos falando também que somos desse jeito, fazemos desse jeito e falamos desse jeito, como mais ou menos aquela modinha que tinha, não sei se você lembra de uma modinha muito antiga, que era, até o nome é Modinha para a Gabriela, que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. E para que nós possamos andar como mansos em espírito, precisamos sim aprender a descansar em Deus e entregar a nossa vida em Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 21, ele diz: portanto, deixando toda a impureza e o acúmulo de maldade. Impureza, coisa ruim que vai se misturando com a nossa vida e vai tornando aquilo que é puro em impuro. E o acúmulo da maldade, conforme a gente vai tendo essa impureza na nossa vida, isso vai causando estragos em nós, nós vamos nos contaminando. Ele diz: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, o que é que transforma a nossa vida? É a palavra de Deus que é implantada em nós, e é o Espírito Santo que trabalha essa palavra em nós, que é essa ajuda poderosa de Deus aqui para salvar a nossa vida. Spurgeon, ele diz: ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Isso não é virtude do ser humano, mas é uma graça de Deus para as nossas vidas. Em certa ocasião, os discípulos de Jesus Cristo, eles disputavam ali para saber quem que era o melhor, qual que era o top dos discípulos, quem que era o maior. E naquele momento, então, lá em Mateus 18, verso 1 ao 7, eles chegam para Jesus e perguntam: quem que é o maior no reino dos céus? E aí Jesus faz o quê? Chama uma criança no meio deles. Você lembra dessa passagem? E aí Jesus chama essa criança, olha só a cena. Os discípulos, homens ali sentados com Jesus, ali junto com Jesus, e ele traz uma criança no meio dele e começa a mostrar aquela criança. E ele diz: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E aí no verso 6 em diante ele vai dizer: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Verso 7, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Jesus é drástico, Jesus é contundente nas declarações e faz isso para acordar, para impactar, para chocar os seus discípulos e também ver se acorda a gente, acordar todos nós que precisamos ter consciência disso. E ele usa essa criança, que é um grande símbolo de inocência, de meiguice. Outro dia eu estava assistindo uma pesquisa que foi feita com crianças, inclusive foram duas pesquisas diferentes, de dois lugares diferentes, eu acredito que porque eu vi um vídeo acabou vindo outro, mas eu achei muito interessante o que aconteceu. O que eles fizeram na primeira pesquisa, quando eles usaram essas crianças? Olha como demonstra bem aqui, mostra bem aquilo que Jesus está dizendo aqui. Eles pegaram então duas crianças, foram vários duplas de crianças, que eles pegaram, colocaram uma mesa e um prato para cada criança e um tipo de uma tampa que tapava o que estava dentro do prato. Então o pai e a mãe então colocavam esses pratos com essa tampa em cima, com as duas crianças bem pequenininhas, um irmão e outro irmãozinho, ou uma irmã e o irmão, e ali então o que eles fizeram? O pai abria de repente aquela tampa e um dos pratos estava vazio, no outro prato tinha ali sempre alguma coisa, biscoito, batata, sempre duas coisinhas ali no outro prato. Aquele que não tinha nada, a criança que não tinha nada,
ela logo já olhava com aquela cara de bravo e olhava pro pai, né? Falando, pô, como é que era possível o pai dar uma coisa para um e não dar para o outro, ou a mãe dar uma coisa para um e não dar para o outro? E aí ela olhava indignada. E a outra criança que ela recebeu, ela olhava surpresa que ela ia comer. Só que quando ela ia comer e pôr na boca, que ela olhava pro do lado, que estava sem ou a refeição ou aquilo para ela comer, na hora a criança pegava e já colocava no prato do outro ou dava na mão do outro. E ela comia olhando, dando risada, feliz da vida, e as duas ficavam felizes. Olha que interessante. Na hora ela já pensava, para que eu vou comer sozinho? Não tem graça nenhuma. A questão não é comer, a questão é a gente aproveitar esse momento, viver esse bom momento. Essa é a mentalidade de uma criança. Eu achei muito interessante. E até virou uma coisa que muita pessoa na internet acabou fazendo. E viralizou, né? E a outra pesquisa também que mostra algo muito interessante nesse mesmo sentido foi sobre a reação das crianças também. O que eles fizeram? Foi dentro de um galpão. Imagina a cena. Era um galpão. E nesse galpão eles construíram uma sala. Nessa sala, então eles dividiram no meio. Fizeram 2 quartos exatamente iguais. Colocaram brinquedos lá dentro. As 2 salas que eles fizeram eram exatamente iguais. Só que elas tinham uma cortina na frente. Então as crianças eram levadas de frente. A câmera posicionada para ver a reação dessas crianças. Numa das salas, então, era colocado ali uma criança. Foi colocada uma criança com necessidades especiais ali, que ela estava ali brincando, se divertindo, e na outra sala, a sala estava vazia. E aí aquela criança que ficava de frente, ela então via as cortinas se abrir, ela podia decidir ir para a sala que estava vazia ou ir para a sala que estava com a outra criança ali brincando. As crianças pequenininhas, na hora elas pensavam por uns 10 segundos. A primeira reação que ela fazia quando abria a cortina, ela via uma sala vazia, com todos os brinquedos para ela brincar. E ela via na outra sala a outra criancinha ali, e ela olhava e dava um tchauzinho para outra criança, a criança dava tchauzinho para ela, e ela ia indo em direção, ela ia para a sala da onde? Para onde estava a outra criança ali brincando. Ela não olhava para a aparência, para a condição da criança, ela queria era se divertir, brincar, e olha, aconteceu com aquela faixa etária, todas as crianças foram para aquela sala. Foi muito interessante. Porém, conforme a idade das crianças aumentou, numa idade já quase pré-adolescência, as crianças, na hora que abriam, a reação delas era quase a mesma. Ela dava um tchauzinho, ela ia andando, mas ela se desviava para ir para onde? Para a sala do lado, onde ali não tinha absolutamente ninguém. Vê que à medida com que a gente vai crescendo, a inocência ela vai sendo perdida. Isso é algo natural nós como seres humanos. Eu acho que mostra muito bem o que Jesus está ensinando aqui. Porque isso é um fruto do Espírito, que é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo herdado pela nossa natureza humana, mas é algo dado por Deus. Uma pessoa que não é mansa, ela não tem esse controle do Espírito Santo, ela sai fazendo estragos muitas vezes. E quando olhamos pro caso do bem-aventurado, não, o bem-aventurado ele é amansado, ele é aquietado por essa certeza e confiança em Deus, controlado, então é um sopro suave. Eu posso olhar para um bem-aventurado como um sopro suave, uma brisa suave na vida das outras pessoas, e não como pessoas que são um furacão, um tornado que provoca danos, destruição em todo lugar que passa, mortes. A gente vê isso quando vemos os noticiários dos tornados que acontecem, especialmente nos Estados Unidos, é um rastro de destruição. Então ser um bem-aventurado é alguém que se coloca diante de Deus. Eu lembro no sítio do meu tio, tinha lá um puro sangue, tinha um cavalo lá que no começo ele era meio selvagem, e um dia lá conversando com meu tio e com o rapaz que amansou o cavalo, ele falou, nós tivemos muito problema no início com esse cavalo, porque ele pulava a cerca, ele ia para os vizinhos, ele destruía um monte de coisa, ele não tinha controle, não tinha serventia nenhum, só causava estrago e problema. Mas aí ele falou, mas depois que nós amansamos, que esse cavalo foi mais controlado, hoje ele é muito útil para o serviço, para o dono e para o rendimento também, porque aquele cavalo então era usado para muitas coisas.
E aqui também eu concluo então dizendo hoje nesta aula que procure pela mansidão, faça como Sofonias, ele diz lá no capítulo 2, verso 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Devemos andar e viver no Espírito, satisfazendo os desejos de Deus, não os desejos da carne. Então precisamos ter esse controle e também devemos nos revestir da mansidão de Deus. Faça isso. Vista como uma armadura, como uma roupa. Paulo ele diz aos Colossenses, na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha, são frutos do Espírito. E mansidão e paciência, esse controle, esse domínio próprio. E aí no verso 13 ele diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A Bíblia está recheada desse tipo de perdão, desse tipo de atitude, desse tipo de controle, desse tipo de atitude no espírito de alguém que entendeu a mensagem de Deus. Um olhar firme para Jesus, ao invés de olhar para o ferimento ou feridas, faz uma grande diferença. Procurar ver as coisas sobre a luz de Deus muda completamente o aspecto das coisas. Os mansos das bem-aventuranças aqui são demonstrados através do tipo de atenção que nós prestamos uns nos outros, no tom da nossa voz, que usamos e na expressão facial também que nós fazemos. Isso é notado por todos. Portanto, que nos comportemos neste reconhecimento dessa bem-aventurança. E as pessoas que nos veem podem sim ter exemplos do que é ser um bem-aventurado no Senhor. Que você fique com o Senhor Jesus. Que Ele abençoe muito a sua vida. E que você possa ser tocado por esse Espírito Santo. Fica com Deus.